conquistar um novo emprego, não basta apenas enviar currículos e comparecer aí às entrevistas, né? Ainda mais em um cenário de crise em que faltam empregos e aumentam as demissões. Conseguir uma colocação ou uma recolocação parece muito difícil, não é mesmo? Mas não é impossível também, viu? Hoje a gente recebe aqui o executivo de RH especialista em carreiras, Marcos Tonin, que vai te ajudar nessa missão, né, Marcos? Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu Beto. Um prazer enorme estar com você aqui para a gente poder conversar sobre um tema tão relevante, né? Que é a nossa carreira, a nossa vida profissional. Com certeza, e o prazer é nosso. Para a gente começar, eu já vou mandar aí meio que uma contradição. Muitas empresas pedem, né, que a pessoa tenha uma experiência no mercado, mas tem muitos profissionais também que não teve nenhuma oportunidade, por exemplo. O que essas pessoas podem estar fazendo aí para conseguir o emprego desejado? Pois é, você sabe que isso ainda é um desafio, né, para muitas pessoas. Quando nós temos o primeiro emprego, Roberto, às vezes tem uma coisa que é um pouco até esquisita, porque tem empresas que abrem posições para o primeiro emprego e pedem que essas pessoas tenham experiência. Então, como é que no primeiro emprego, que é o jovem, que faz parte da grande massa de desempregados que nós temos no país, quando a gente olha, né, para a massa de desempregados, os jovens correspondem a quase 25%, que são os recém-formados. Então, você imagina aquela angústia de querer conseguir um primeiro emprego e estar preocupado porque não tem experiência, né? Então, a gente fala que as empresas, muitas das vezes, também precisam repensar na forma de postar essas vagas. Primeiro emprego com experiência. Mas aí do lado do jovem, o que ele deve fazer, né? Muitas das vezes existem as oportunidades disfarçadas dentro, por exemplo, do ambiente acadêmico, seja de um curso técnico, tecnólogo, o curso de graduação. Então a gente tem atividades também que acontecem ali durante a minha vida acadêmica, onde esse jovem pode, então, participar dessas atividades junto com ou como mentoria, ou participando de um evento ou de um projeto. A gente tem as agências júniores dentro das escolas e isso ajuda muito para que tenha experiência. E um outro lado é o seguinte, a gente precisa ser curioso, né? Então a gente fala muito sobre participar das coisas, né? Então, grupo de discussão. Marcos, aonde que eu vou achar essa turma, né? Onde que eu acho essas pessoas e essas oportunidades? Então é no clube, é no grupo da igreja, é no grupo de contato do pai e da mãe, ou seja, sempre tem alguém buscando alguém para auxiliar, ou em algum projeto, ou em algum evento, algum trabalho. Às vezes a gente busca muito o nome da função, Roberto. Então assim, as pessoas falam assim, eu não acho a vaga para o meu trabalho, né, para a minha profissão. E às vezes não está exatamente com o nome, com o cargo que você busca, mas quando você olha para as especificações daquela vaga, você vê que ela preenche aquilo que você faz. Então muitas pessoas ficam na dúvida, será que eu vou ou não vou? Porque não é o meu nome, né, do cargo que eu queria, da profissão. Então analise muito as referências daquela posição, a descrição da vaga, porque isso é importante. E aí você vai participando de projetos, né? Então é um freelance, é um projeto, é um estágio. Então a gente precisa valorizar essas oportunidades que aparecem para que isso possa depois vir a rechear o currículo. Com certeza. Já começamos aí então com uma dica muito bacana, que é estar atento, né? Basicamente a isso também, as habilidades que pedem ali na vaga. No caso, né, quando a gente fala de estágio, por exemplo, esse também pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Para quem está na faculdade aí começando, é um caminho. É um caminho maravilhoso. Você sabe que o estágio ele representa hoje mais de 30% das efetivações. Né? Você que está no estágio hoje e de repente olha para aquela vaga não com muito carinho, né? Acho que é só um estágio, não sei se eu vou ficar, não vou me empenhar tanto. Então observe que quase 1/3 das posições de estágio acabam virando empregos efetivos. Então é o momento de você aprender. E muitas vezes o estagiário tem um pouco de receio porque ele acha que ele tem que saber tudo, sabe, Roberto? Ele chega lá e fala assim, acho que eu deveria saber. O momento do estágio é o momento do aprendizado. Então é o momento que você deve perguntar sim, que você pode tirar suas dúvidas, acompanhar os diversos profissionais que você tem ali dentro. Então cada hora fazer uma coisa, ser interessado. Você sabe que hoje uma das características mais procuradas no mercado de trabalho, independente se é um estagiário ou um diretor de empresa, é a pessoa ter a curiosidade e ser ensinável. Ou seja, a pessoa que está aberta a aprender, né, novas funções, novas atividades, mesmo que aquilo não tenha relação com o trabalho direto com o que ela faz. Então o estágio é uma excelente porta de entrada, não tenha dúvida. Realmente faz toda a diferença Toda estar aberto, né, no caso. Quando a gente fala aí de um currículo, o que se deve aí deixar em destaque no currículo para entregar para a empresa e o que deve deixar de lado aí, até esconder, se for possível? Pois é, o currículo ele é a nossa primeira oportunidade de ter contato com o nosso novo empregador, né? Então, saber escrever um currículo também é importante. Então,
a atenção ao currículo deve ser o seguinte, a formatação dele, então uma formatação limpa, tranquila. O que a gente não coloca mais em currículo é o seguinte, eu vou colocar o meu nome, eu não preciso mais colocar endereço, eu coloco só a cidade, então é o fulano de Campinas, fulano de São Paulo, né? Eu posso ou não colocar idade, então a idade, na verdade, ela não é muito utilizada mais, porque hoje a gente pede muito mais a experiência, né? O mercado ele tem apresentado oportunidades até por conta dessa mudança toda pós-pandemia, que a gente fala que é uma porta aberta para o mercado de 50 a mais. Né? Então as pessoas ficam... A gente fala muito do estagiário, mas tem uma massa de trabalho muito grande, né? De trabalhadores muito grandes, com 50 anos mais, que podem ser absorvidos também nesse momento. Então, para a gente tirar a dúvida do currículo, dados pessoais... Na sequência, eu vou para minha formação. O que é que você fez? O que é que você estudou? E não importa se é um curso que não tem uma certificação, mas aquilo que você fez, né? Então, curso técnico, tecnólogo, graduação, enfim. Na sequência, você vai colocar o seu histórico profissional ou de atividades, que é o seguinte, aonde você trabalhou, a função que você teve e quais foram as atividades que você desempenhou. Você pode colocar isso como tópicos mesmo, não precisa ser aquele texto longo, porque imagina que quem vai receber esse currículo, em geral recebe centenas, dezenas, até milhares de currículos no mesmo dia. Então, se você faz um currículo muito confuso, com muito texto, muito difuso, toda aquela bagunça vai chamar mais atenção do que aquilo que você gostaria que chamasse. E lembra que ali é um chamariz, ali não é uma entrevista. Então você não tem que contar exatamente o que aconteceu. Então você vai colocar como tópicos e se você conseguir colocar como resultados, então, por exemplo, então eu trabalhava no atendimento, atendia cerca de, 100, 200 pessoas por dia, fazia triagem, fazia isso, aquilo, porque isso faz com que o recrutador ele tenha o tamanho da sua envergadura de trabalho. Nossa, uma pessoa que atendia 200 pessoas por dia, então a gente está falando que há 5 dias ela atendia mais de 1000. Então, olha, é uma pessoa que sabe trabalhar com atendimento, porque ela ficou 3 anos trabalhando, então ela consegue começar a traçar alguns cenários ali. Na sequência você coloca idiomas, caso você tenha mais algum idioma, mesmo que seja um básico, importante você colocar lá. E por último, extras, cursos extras. Hoje com a internet e com os cursos gratuitos não dá para falar que eu não tenho oportunidade de fazer um curso. Né? Então assim, faça cursos, esteja sempre procurando atualização, porque é uma informação nova, são contatos diferentes. Então dessa forma você consegue fazer um currículo limpo, né, tranquilo, e a gente fala que isso aumenta muito a chance dessa pessoa ser chamada. E o que não colocar? Fotos, então não coloque foto em currículo. Eu ia perguntar sobre isso. Não coloque foto em currículo, a não ser que faça parte da sua profissão. É um modelo, né? É um modelo de publicidade, é um modelo fotográfico. Aí a gente está falando de um outro tipo de carreira, né? Caso contrário, não coloque isso, não coloque endereço, não coloque CPF, não coloque número de carteira de trabalho, nada que traga informações muito específicas sobre você, até por uma questão de segurança aos dados, né? Tem pessoas que às vezes vão colocar até foto e a gente fala, não põe foto, aí a pessoa escolhe uma foto lá para colocar. A mesma coisa quando a pessoa coloca nas redes sociais, então às vezes coloca no LinkedIn, que é uma rede que as pessoas usam muito para trabalho, e ela coloca uma foto, o cara coloca uma foto de sunga, a menina coloca uma foto de biquíni segurando um copo de cerveja. Então ali, na verdade, não é uma rede social para isso. Né? O LinkedIn é uma rede profissional, onde você está fazendo contatos, expandindo o seu network, buscando empregos, né? Então, seja coerente com a imagem com a qual você quer passar. Então, assim, currículo não tem foto, não tem dado pessoal, não tem tipo sanguíneo, não tem nada ali. O currículo é algo que conta sobre a tua história e o teu histórico profissional. Certo. Você comentou aí sobre o público, né, 50+, que é um mercado imenso, né, muitas pessoas procurando empregos nessa faixa etária. Como é que esses candidatos podem aí abordar as lacunas profissionais? Muitas mulheres a gente vê que param um tempo por conta da maternidade para se dedicar ao lar, depois quer voltar, né, ao mercado de trabalho. Como é que faz para abordar esse período? Pois é, isso acontece muito realmente com as mulheres. A gente antigamente falava que a mulher saía do mercado para cuidar do bebê e depois retornava. O que a gente sabe com as novas configurações de carreira, a gente fala que hoje a carreira ela é do indivíduo e não mais da empresa. Então, quando essa mãe, né, ela sai, entre aspas, do mercado, né, e ela vai cuidar desse bebê, não tem como dizer que ela não está desempenhando atividades, tarefas e habilidades diferentes. Então, você imagina essa mãe que ela não tem mais horário, quem manda na agenda dela é o filho, né? Quem é mãe sabe a dificuldade que é, né? Nós temos 2 em casa, eu não sou mãe, mas sou pai, mas a gente acompanhou isso, né? E a gente sabe como muda a nossa rotina. Quando essa mulher, ela decide regressar
ao mercado de trabalho, ela pode levar também junto, porque vai ter uma lacuna no currículo dela. E a pessoa fala, nossa, o que você fez? E tem mulher que tem vergonha de dizer que estava em casa cuidando do filho. E isso não é vergonha, isso faz parte, né, da vida, da maternidade da mulher. Então levar isso para o recrutador e dizer o que você aprendeu, quais habilidades você aprendeu, o que você desenvolveu ali nesse período seu de maternidade. É uma mulher que com certeza ela já é multitarefas no que fazia, passou a ser mais, né? Porque agora ela tem que tomar banho, lavar o cabelo, no intervalo da amamentação, tá pronta para amamentar, dá conta de não dormir. Então todas essas habilidades, elas também são úteis no mercado de trabalho. Então não tem como dizer que uma mulher que passou por isso não consiga trabalhar em equipe, que não consiga lidar com prazos, né, com desafios apertados dentro da companhia, porque a maternidade trouxe isso. Então, mulheres não tenham vergonha. Na verdade, a gente gosta até muito de escutar quando a mulher conta sobre a maternidade e o que ela aprendeu. Então, tudo é um conjunto, né, de habilidades que somam a nossa carreira. Com certeza. Quando a gente fala aí das redes sociais, né? Você acabou de comentar sobre o LinkedIn, que é uma rede social voltada aí para procura, troca de figurinha no âmbito profissional. Sim. São fundamentais também? Atualmente ela é fundamental? Você precisa estar ali ativo, mostrando o que você está fazendo? É importante a gente saber que hoje o mundo ele está digitalizado, né? Assim, a gente sabe que a internet, a digitalização faz parte da nossa vida. Então você ter um espaço profissional, né? E o LinkedIn ele propicia isso. Além do LinkedIn tem várias outras, né? Que a gente fala do LinkedIn que é mais popular, mas você ter um espaço para isso, porque é muito diferente, por exemplo, de um Facebook, de um Instagram, onde é uma coisa muito mais pessoal. Saiba que hoje o recrutador, ele também tem acesso a essas redes. Então a gente fala muito sobre cuidado com o que você posta, né? Não é que você também vai ser uma pessoa nas redes e ali depois na vida profissional vai ser outra, porque a gente sabe que no final das contas é a mesma coisa. Então assim, você saiba que participando de um processo seletivo, muitas das vezes o recrutador ou a pessoa que está fazendo esse processo seletivo vai buscar o seu nome nas redes sociais para saber quais são suas postagens, se você está envolvido em polêmicas, se você está envolvido em discriminação, se você está envolvido em questões de ódio, de disseminação de fake news, ou seja, porque isso, imagina que a empresa está colocando esse indivíduo lá dentro hoje. Né? Então, assim, aquilo que a gente é de um lado, a gente acaba sendo do outro. Né? O LinkedIn já é uma rede onde ela propicia uma relação do indivíduo com o mundo dos negócios, do trabalho. Então ali você consegue fazer network, que é extremamente importante e fator de sobrevivência pra gente. Você sabe, Roberta, que hoje mais de 60%, olha que loucura isso, 60% das vagas são preenchidas por indicação. Olha Significa só. O seguinte... Que network é fundamental. O network é o que vai me colocar ali. Aí as pessoas falam, então só vai os indicados, só vai os amiguinhos. Não é isso. Então imagina a seguinte situação, onde eu tenho 2 candidatos. Um deles veio por um canal, por exemplo, de um banco de currículos, e o outro veio indicado por uma pessoa de muita confiança da empresa, que é um bom profissional, que está sempre, né, auxiliando a empresa, e essa pessoa indica, olha, tem um profissional que eu admiro, que eu acho que tem um perfil muito parecido. Se eu, no final dessas entrevistas, né, eu tenho os 2 candidatos muito pares, né, muito próximos, eu estiver na dúvida de qual contratar, certamente eu vou contratar aquele que foi indicado, porque eu tenho referências dele. Então a gente ter cuidado com o nosso network, e as pessoas têm dúvida de como usar. Como é que eu uso o meu network? Significa que eu vou usar as pessoas que eu conheço? Não é isso, mas é quase isso. É utilizar de uma forma positiva. Então naquele grupo seu da igreja, naquele grupo seu do trabalho, no seu grupo da escola, da faculdade, certamente tem pessoas que conhecem outras pessoas. E às vezes eu estou buscando emprego, e eu não conto para as pessoas porque eu tenho vergonha, porque o brasileiro tem vergonha, né, de contar que está desempregado, e não é vergonha para ninguém, porque todo mundo já passou por um momento desse. Se não passou, realmente vai passar, porque faz parte da nossa vida profissional, né? E muitas das vezes a oportunidade que você busca está a um passo de uma pessoa que você conhece. Então, às vezes, contar para as pessoas que você está em busca de emprego, primeiro, não é vergonha. Quem faz isso está correndo à frente. Peça ajuda, olha, você pode entregar o meu currículo, você pode me apresentar essa pessoa, pode me dizer quem eu busco do RH. Então, saber utilizar essas redes, você vê que está tudo conectado, né? O nosso network, as redes sociais, o currículo, aquilo que eu sou e eu represento. Então, tudo isso faz com que a gente prepare
a nossa carreira, a nossa vida profissional para dar esses passos. Então é importante a gente estar sempre atento com um pezinho cá, outro pezinho lá, né? Sem dúvidas. Vamos acompanhar agora a participação do público. Tá chegando pra gente. A Camila de Campinas mandou assim: pode colocar o endereço no currículo? O que devo ou não colocar? O Toninho já respondeu essa pergunta, mas reforça aí pra gente, Toninho. É isso aí, Camila. Não precisa colocar mais o endereço, coloque só a cidade da onde você mora. Né? Se é uma empresa que pede que as pessoas estejam próximas do local de trabalho, você pode colocar qual é a cidade e o bairro no máximo. Mais do que isso não é necessário e é até perigoso hoje você colocar o seu endereço no currículo, porque imagina que a pessoa vai saber onde você trabalha, sabe seu nome completo, sabe seu endereço. Então nós não colocamos mais endereço em currículo por uma preservação pessoal aí de dados mesmo. Olha que bacana. Vamos para a próxima participação. A Jennifer Oliveira mandou assim: quando perguntam qual animal eu seria, o que eu devo responder? Essa dúvida é de muitos, viu? Existe uma resposta certa? Não existe. A pergunta é qual é o animal que você seria, né? Esse tipo de entrevista, ela já está entrando um pouco em desuso, né? A gente fala que é uma entrevista muito antiga, né? Quando a pessoa fala, que animal que você seria, eu brinco, dá vontade de sair correndo, né? Porque a pergunta é o que a pessoa quer saber atrás disso, né? É difícil hoje você imaginar, eu queria ser um cachorro, um camelo, uma cobra, porque as interpretações que eu tenho do animal são muito minhas, né? De repente eu gosto de cobra e para o outro cobra significa traição, por exemplo, na linguagem popular, né? Então, assim, na dúvida, Jennifer, eu vou falar o que eu falo para... Assim, isso não deveria nem ser falado, né? Mas eu vou falar, Jennifer, porque você perguntou. Tem algumas perguntas que a gente fica se questionando assim, o que esse recrutador quer, afinal de contas? Então a gente fala o seguinte, responde aquilo que é o mais aceitável, porque não que você vai mentir, mas porque a gente nunca sabe o que está atrás daquilo, né? Eu, numa pergunta dessa, falo, olha... Eu gosto de cachorro, mas talvez eu não seria um, né? Mas assim, o que você gostaria de saber especificamente sobre isso? Odeio essas perguntas, Jennifer. Eu acho que isso também coloca a gente numa saia justa, não coloca, Alberta? Realmente. Porque você não sabe, aí você não passou, você fala assim, será que eu escolhi o bicho errado? Então... Exato. Fica ali materializando, né, na cabeça, fica martelando na cabeça, você não sabe onde foi que você errou, que talvez seja essa. Mas não pode ser o caso, às vezes. Vamos para a próxima pergunta, é do Carlos Eduardo. Ele falou assim, sou CLT, se eu pedir demissão, tenho que cumprir os 30 dias? A empresa pode encerrar antes? Carlos, você está colocando aqui, no caso de você pedir a demissão, né? Quando é o empregado quem pede demissão, você pode sair no dia seguinte se você quiser. Você não precisa cumprir o aviso prévio, entretanto, você sabe que você vai ser descontado disto, tá? Então você tem aqueles 30 dias que a gente fala do aviso prévio. Caso você fale, não, eu preciso sair antes, me comprometi com a outra empresa que eu vou começar daqui uma semana, tudo bem, sabendo que você vai ser descontado por isso. O que a gente fala por uma questão ali de cortesia, de você fazer uma saída de uma forma amigável, é você negociar um pouco essa sua saída, né? A não ser que seja uma coisa um pouco truculenta, se ocorrer algum tipo de problemas, porque é importante você sempre deixar as portas abertas da onde você estava. Então o que seria interessante é você negociar um pouco aí com o teu gestor, olha, não posso ficar aos 30, mas posso ficar 15, caso seja possível. Se não, você não é obrigado, mas aí você obviamente vai ser descontado. Inclusive, nesse caso de negociação, é até para sair com uma porta aberta, caso futuramente precise, né? Claro, não tenha dúvida. A gente nunca sabe, né, onde é que... O mercado é muito pequeno, as pessoas se conhecem muito, né? Às vezes vai pedir uma referência justamente para aquele lugar onde você saiu. Agora, tem situações, Roberto, que às vezes a vida apresenta pra gente aquelas situações onde o Carlos vai falar o seguinte, não posso esperar, eu preciso ir. E aí tem que agarrar mesmo a oportunidade e aí, infelizmente, não tem o que ser feito, né? Vamos acompanhar a próxima participação do José Lopes. Ele falou, indicação no currículo, eu coloco o nome da empresa ou do chefe? Boa pergunta aí do José. A indicação no currículo, você pode colocar o nome do chefe, tá? Caso você queira. O que é importante também é negociar isso com o chefe antes, tá? Mas assim, o que acontece, eu estou entendendo, José, que você já saiu da empresa, né? Porque às vezes você está trabalhando, você vai colocar o chefe não sabe que você está buscando emprego e alguém vai ligar pedindo referências suas. Né? Então negocia com o teu gestor, porque é a pessoa que trabalhou mais tempo com você. Às vezes você coloca na empresa e mudaram as pessoas não têm referência sobre você. Então você conversa com o teu gestor antes, fulano, posso dar o teu telefone, tudo bem para você colocar o seu nome no meu currículo? E estando tudo certo, você organiza e colocar o nome das pessoas é muito melhor do que colocar da empresa, né? Porque as pessoas mudam e às vezes vão buscar sobre você e ninguém tem essa referência. É muito bom. Próxima participação com a gente, da Yara Cruz. Ela falou assim, perdi meu
emprego há 2 meses. Numa nova entrevista, posso falar que eu fui demitida? Yara, fique tranquila que isso faz parte da nossa vida e infelizmente aconteceu com você, mas daqui a pouco você está recolocada. Aí eu vou responder para você assim, depende, tá? Porque depende muito pelos motivos pelos quais você foi desligada. Certamente você vai ter que contar que você foi desligada. Entendo que não é uma questão de justa causa, porque, enfim, aí as coisas acabam pesando um pouco mais. Mas, veja, às vezes aconteceu uma reestruturação na empresa, às vezes a empresa precisou enxugar, alguma coisa aconteceu, né? Não tendo ocorrido uma questão de comportamento, e caso também tenha ocorrido, acredito que você pode aprender um pouco com isso também, né? Mas você pode contar assim, olha, eu fui desligada do meu último emprego, mas saiba que a pessoa vai perguntar os motivos, então você tem que preparar aí o seu discurso. O que é muito importante, a gente fala, olha, seja honesta, né, com o que você vai dizer, porque hoje as pessoas estão muito conectadas, né? A gente falou das redes sociais agora há pouco, né? Você imagina que eu tenho lá, de repente eu vou procurar o nome da Yara, descubro que a Yara é sua amiga, eu tenho um contato em comum, né? Falo, fulano, você conhece a Yara? O que você pode me dizer sobre ela? E existem essas consultas, né? A gente fala que não pode, mas isso acaba acontecendo. Né? As empresas elas querem saber quem que elas estão contratando. Ser demitido faz parte da vida profissional. Às vezes você vai estar falando com uma pessoa que também já passou por isso, ela vai entender. Foi o que a gente falou agora há pouco, não tenha vergonha de contar o que aconteceu. Obviamente que a gente precisa aprender com os erros para que a gente não repita isso. Mas é contar a história mesmo, né, Roberta? Às vezes isso faz parte. Com certeza. Tem bastante participação aqui, né? Bastante participação, mas infelizmente não vai dar mais tempo de colocar outras aí, porque nosso tempo acabou. Obrigada aí pela participação. Quem quiser te encontrar, onde é que procura aí suas redes sociais? As redes sociais, no meu Instagram é @marcostonin_oficial e no LinkedIn, Marcos Tonin. Estou à disposição, se quiser mandar dúvidas. Estou sempre respondendo as pessoas lá. Então, acho que é um grande prazer que eu tenho a gente tratar desse tema que faz tão parte da nossa vida e a gente às vezes fala tão pouco, né? É verdade. É isso. Mas foi um prazer, viu? Obrigado pela oportunidade. O prazer foi nosso. Obrigada. Obrigado.